145, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Glória a Jesus. Está escrito assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Amém? Glória a Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um instantinho, querido. Eu acredito que alguns de nós vêm na igreja, às vezes, num culto como esse, para a gente despejar diante de Deus, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades. E Deus não tem problema nenhum com isso, né? Outros vêm com a intenção de adorar o Senhor, de servir o Senhor, de se entregar ao Senhor. Outros vêm para ter uma revelação da palavra de Deus para suas vidas, né? Enfim, cada um de nós tem um objetivo de vir na igreja. Eu quero pedir você, amado, em nome de Jesus, que a partir desse momento, nosso único objetivo seja abrir o nosso coração para Deus e permitir com que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Pai, por isso eu oro junto com os meus irmãos mais uma vez. Te rendo graças, meu Senhor. Rendo graças pela vida de cada pessoa que não mediu esforços nessa noite, que saíram de suas casas, que vieram até esse lugar para prestar um culto de adoração ao Senhor. E nada melhor, meu Pai, na nossa vida do que a gente ter orientações dadas pelo Espírito para que possamos bendizer o Teu nome e continuar a nossa trajetória nessa terra. Por isso, meu Deus, eu oro para que o Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que está aqui. Derrama sobre nós, ó Deus, da Tua porção dobrada, pois nós queremos sair daqui, meu Deus, completamente transformados, porque Teu é o reino, é o poder, é a glória, para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode assentar, amado, em nome de Jesus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E como eu sempre peço, né, que você tenha bastante atenção. Se esforça para você ficar tranquilo aí no seu lugar, tá bom? Se der sede, se der vontade de ir no banheiro, segura um pouquinho, depois você vai, tá bom? Em nome de Jesus. O que eu quero falar, irmãos, quero procurar, né, ser bem objetivo nessa palavra para essa noite. E eu quero usar esse texto aqui da palavra de Deus para falar a respeito do que a nossa geração sabe e nem sempre ela faz. Essa palavra Deus me deu ela há alguns meses atrás, e eu tenho costume às vezes de quando eu estou orando, né, e lendo a Bíblia, eu tenho costume de ir anotando aqui no meu celular algumas coisas que Deus Ele vai ministrando ao meu coração. E há algum tempo atrás essa palavra veio ao meu coração, e eu confesso que por algumas vezes eu tentei pregar essa palavra, mas eu não consegui, porque eu acredito, irmãos, que ainda não era chegado o tempo da gente falar dessa palavra. Mas eu acredito que agora é o tempo. Hoje eu acredito que é o tempo da gente falar a respeito dessa palavra
E eu quero que você entenda isso, querido. O que a nossa geração sabe e nem sempre ela faz. Número 1, a nossa geração sabe que a obra de Deus, ela não foi estabelecida hoje. A obra de Deus, preste atenção nisso, ela foi estabelecida, irmãos, há anos atrás. Há anos atrás. Não foi agora, na nossa geração. O que é de Deus, é de Deus. Amém, gente? Eu quero falar assim com palavras de mais clareza, para a gente entender melhor, tá? Então, o que é de Deus e ninguém segura. Amém? Jesus, ele disse assim para Pedro: olha, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus que falou isso. Não foi um pastor qualquer, não foi apenas um livro de história, foi Jesus que disse essa palavra. Então, pronto, o que eu entendo com isso? Que a obra de Deus, ela não nasceu, ela não foi estabelecida hoje. Amém, gente? A obra de Deus, ela não pertence apenas a Vale das Bênçãos. A obra de Deus não pertence apenas uma meia dúzia de pessoas que pregam, que fazem visitas, que oram pelos enfermos, que falam de Jesus por aí. A obra de Deus não pertence somente a nós. Ela foi estabelecida por Deus, porque o Senhor Deus, Ele procura, eu acredito nisso, que Ele continua procurando alguém que se coloque na brecha. E eu espero que Ele ache alguém aqui nessa noite. Amém, em nome de Jesus. A minha esperança é essa, irmãos, de que Deus sempre ache alguém para se colocar na brecha. E às vezes a gente fica se perguntando assim: pastor, eu vou me colocar na brecha para quê? Irmãos, o mundo precisa de salvação. O mundo precisa de que alguém se levante e diga: eis-me aqui para Jesus, para fazer a obra de Deus nesse mundo. E esse alguém é eu, querido, esse alguém é você. Nós precisamos nos posicionar nessa noite, para a gente poder continuar fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu quero plantar essa semente dentro do nosso coração nessa noite, para que a gente entenda que a obra de Deus, ela não nasceu em mim, ela nasceu há tempos atrás. Se eu parar, irmãos, a obra de Deus vai continuar. Se você parar, a obra de Deus, ela vai continuar. Você entende isso? E eu, francamente, eu quero que a obra de Deus continue, mas eu quero que ela continue comigo. Você entendeu isso ou não? Eu quero que ela continue com você. Nós não podemos abandonar, irmãos, aquilo que o Senhor Deus plantou na terra. Em nome de Jesus. Pastor, mas quando é que alguém abandona aquilo que Deus plantou na terra? Quando a gente está apenas com interesse em nós próprios, em resolver apenas as nossas situações, em chegar num culto como esse e despejar um monte de problema diante de Deus, e como que se a gente falasse assim: pronto, eu já entreguei, agora o Senhor se vira para me abençoar. Sabe, irmãos, eu não quero ser assim. Eu não quero que essa igreja seja assim. Eu quero que essa igreja olhe para dentro de si, e por mais que a gente veja imperfeições na nossa vida, por mais que a gente veja feridas que talvez ainda não tenham sido curadas, nós olhamos para dentro de nós, mas nós conseguimos enxergar que Deus está conosco, e esta obra não pode parar, em nome do Senhor Jesus. Ela precisa prosseguir, porque ela não nasceu em nós, ela nasceu nele. Amém? Ela vem de Deus. A obra de Deus não foi estabelecida hoje. Essa geração sabe disso, irmãos.
Mas nem sempre a nossa geração, ela caminha como se isso fosse uma verdade na vida dela. Você entendeu? Sabe, nós já falamos isso aqui centenas de vezes, então vamos falar mais uma, né? Não custa nada a gente falar mais uma vez. Às vezes, a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida, é o seu testemunho, é você mostrar para todo mundo o que Deus fez por você. Talvez essa é a única Bíblia que muita gente vai ler para ser salvo. Então, por que não disponibilizar a nossa vida para fazer essa obra acontecer? Por que não, irmãos? Sabe por que muitos de nós não faz isso? Porque o preço da obediência, ele é muito alto. O preço da obediência, ele custa caro na nossa vida. Embora ele já foi pago. Lá na cruz do Calvário já foi pago o preço para tudo. Mas na nossa vida, obedecer a voz de Deus, obedecer aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, muitas vezes isso custa muito caro. Isso custa tempo, isso custa lágrimas, né? Isso custa às vezes dinheiro, disposição, custa um monte de coisa para a nossa vida. E sabe o que muitos de nós faz? A gente olha para dentro de nós e a gente fala assim: eu vou deixar para o outro, porque eu não tenho esse dom. Irmão, para fazer a obra de Deus não precisa ter dom nenhum, só precisa ter disposição para mostrar para todo mundo que Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva as pessoas para morar no céu. Só precisa ter disposição para isso. Mas isso vai te custar. Vai te custar, e vai custar muitas vezes, vai custar caro para que isso aconteça. E lamentavelmente, irmãos, nós queremos tudo de Deus, mas nem sempre a gente quer entregar tudo de nós para Ele. Não é verdade? Se Deus tem para me dar, eu estou feliz, estou satisfeito, estou de boa, estou recebendo, estou receptivo a tudo isso. Se Ele tem para mim, mas quando é de nós para Ele, às vezes a gente trava. É assim ou não é? E isso tem que ser quebrado hoje, irmãos, em nome do Senhor Jesus, tendo a consciência de que a obra de Deus, ela foi estabelecida por Deus sobre a nossa vida. Ela não é nossa, ela foi estabelecida por Ele. Aleluia. Olha o que o salmista Davi, cantando para Deus, ele foi capaz de dizer: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. É forte isso, irmãos. Quando Davi, numa expressão diante de Deus, no sentido de querer servir a Deus, ele diz: eu te bendirei, ó Deus meu, Rei meu e Deus meu. Eu te bendirei, não é só hoje, é pelo século dos séculos, ou seja, enquanto eu existir, a minha vida vai bendizer o teu nome. Traduzindo para você entender, não importa o preço que eu tenha que pagar, isso vai acontecer enquanto eu existir. Era isso que Davi estava dizendo. Irmão, para de olhar para o preço que você tem que pagar, querido. Para de olhar para esse tipo de preço. Tem muitas almas indo para o inferno, tem muitas pessoas se perdendo, tem muitas pessoas agora, nesse exato momento, lamentavelmente, né, isso está acontecendo nessa hora, muitas pessoas investindo as suas vidas na droga, na prostituição, na perdição, estão se matando, né, e deixando de se matar também, estão enfiadas nisso, e nós como igreja temos esse privilégio de estar aqui ouvindo a palavra, irmãos, e nós não podemos sair daqui hoje do mesmo jeito. Nós precisamos sair daqui hoje com os nossos corações radiantes em Deus, para a gente fazer a diferença nesse mundo lá fora.
Isso precisa acontecer, em nome do Senhor Jesus. Então não importa o preço, eu quero bendizer o Senhor enquanto eu viver. É isso que Davi começou a falar aqui, irmãos. Sabe, depois lá no versículo de número 4, olha o que Davi diz aí de interessante. Ele diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Versículo 4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que, além da gente entender que a obra de Deus não começou na nossa vida, a gente deve entender que ela começou bem antes de nós existirmos. Houve uma geração passada que pagou um alto preço para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós, para que a gente se tornasse pessoas salvas em Cristo. Houve uma geração que pagou um alto preço. Houve uma geração que enfrentou leões dentro de arenas. Houve uma geração que enfrentou fornalha de fogo ardente. A gente conhece as histórias bíblicas. Houve uma geração, irmãos, que teve que se cobrir de pele, de animais, para não serem mortos pela perseguição, que existia na época por causa da pregação do Evangelho. Então houve uma geração antes de nós, e aqui o salmista Davi está dizendo que uma geração, ela deve louvar a outra geração, ou seja, eu não devo desprezar em nada o que os meus irmãos fizeram lá atrás, porque se chegou até a mim, é porque alguém fez lá atrás, alguém pagou um alto preço lá atrás, e se a gente quer que chegue mais à frente, nós precisamos também aprender a pagar esse alto preço. A gente precisa disso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora, se eu entendo que a obra começou em mim, e se ela é só comigo, então nada vai mudar, tudo vai continuar da mesma forma, sabe? Mas eu queria que você se conscientizasse nessa noite, querido. O seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez em você e está fazendo nessa noite, é algo poderoso para a gente usar para salvar a vida de alguém. Deus quer salvar mais um, em nome de Jesus. Você está disponível ou não? Então a gente precisa disso, irmãos, independente do preço que a gente tem que pagar, independente dos constrangimentos que a gente vai viver, independente de situações que virão ao nosso encontro, a gente precisa entender que essa obra tem que continuar, irmãos. Sabe, aquilo que Deus fez não pode morrer em mim. Você entende isso? O que Deus fez na minha vida tem que ser passado para frente. Outros precisam ser alcançados com aquilo que Deus fez em mim. E assim na sua vida também, querido, é a mesma coisa, porque uma geração, ela deve louvar a outra geração, ou seja, eu não posso desprezar os que já passaram, e também não posso desprezar aqueles que ainda serão alcançados. Não deixe a semente que Deus plantou na sua vida morrer. Eu sei que isso é forte, mas não deixe essa semente morrer, querido. Passa isso para frente, em nome do Senhor Jesus. A gente precisa aprender, irmãos, a ser homens e mulheres de Deus, desapegados das coisas, e aprender a passar para frente o que Deus nos deu. Irmãos, a gente sabe disso, nós estamos no ministério há quase 30 anos, irmãos, e a gente sabe que tem pessoas que elas são tão apegadas ao próprio ministério, que elas acham que
sem elas a coisa não funciona. Irmãos, eu tenho certeza que sem eu, aqui nessa igreja, a igreja vai funcionar do mesmo jeito, talvez até melhor. Sem muitos de nós aqui, ela vai funcionar do mesmo jeito, e talvez até melhor. Mas sabe o que eu entendo também ao mesmo tempo? Que Deus, Ele quer contar com cada um de nós, para fazer acontecer. Você entendeu isso? Para a glória dEle, querido. Não é para a nossa glória, não é para a gente se ensoberbecer, não é para a gente dizer, nossa, eu fui usado por Deus, e Deus fez tal coisa através de mim. Não, irmãos, nada disso. É para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através de nós. Não deixe a semente que Deus plantou na sua vida morrer, pelo amor de Deus. É um apelo que eu estou fazendo nessa noite. Essa semente não pode morrer. Que semente é essa, pastor? É simples entender. Sabe os talentos e os dons que Deus já te deu? Então, a palavra diz que eles são irrevogáveis. Deus deu, está dado. Você entendeu? Deus deu e Ele não toma para trás. Você pode desviar, você pode ir para o mundo, tomara que você não vai, né? É modo de falar, tá bom, irmão? Não vai para o mundo não, pelo amor de Deus, lá é ruim, tá? Mas a pessoa pode desviar, pode ir para o mundo, pode fazer o que quiser da vida dela, mas aquilo que Deus plantou, Ele não pega para trás. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Você entende? Por isso a gente está nesse desespero, irmãos, de querer salvar mais um. É um desespero mesmo, de verdade, que está dentro de nós, de querer salvar mais um. Então a gente faz culto de colheita, a gente faz culto do amigo, a gente faz culto de não sei o quê, tudo com a intenção de quê? De salvar mais um, de trazer mais um para o reino de Deus, de tirar mais um das garras do inimigo, da boca do inferno, e trazer para o reino da luz. Essa é a nossa intenção, irmãos. E nós não queremos ser egoístas em modo algum, em momento algum da nossa vida. Nós não queremos ser egoístas de entender que a obra de Deus é somente nossa. Não, irmãos, ela é de Deus, ela é para todo mundo, ela é abrangente, todo mundo precisa e deve ter acesso àquilo que é de Deus. E isso só vai acontecer quando a nossa geração, ela aprender que houve uma geração que passou, mas as obras dessa geração que passou, elas não morreram. Existe uma geração hoje, que somos nós, né? Eu já passei da minha geração, né? Geração é 45 anos, não é isso? 40 anos, cada geração, então eu já passei da minha geração, mas eu estou dentro da segunda geração da minha vida. Aleluia, é isso, não é? Está certo? Eu estou dentro da minha segunda geração, irmão. Eu não desprezo a geração que passou e nem desprezo a geração que está surgindo agora, porque eu sei que a obra é de Deus. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente faz as coisas para Deus, não porque a gente sabe fazer, a gente faz porque a gente tem a intenção de salvar mais um. A gente precisa salvar mais um. Sabe, queridos, às vezes a gente tem tantos sonhos na vida da gente, né? E a gente diz assim, olha, se eu tivesse uma boa condição, eu ia ajudar o pastor a construir a igreja, o resto da igreja tem que construir ainda, para a gente terminar esse prédio, o do lado de lá que tem que construir ainda, tanta coisa. Se eu tivesse uma boa condição, eu ia ajudar tanto a igreja. Irmão, não precisa esperar você ter uma boa condição, você só precisa ter disposição para isso. Você entendeu? Não é a nossa condição, irmão, que faz o reino de Deus se movimentar, não. É a nossa disposição. A nossa disposição, sim, faz o reino de Deus se movimentar. Você entendeu isso? Veja bem, existia um homem chamado Daniel, e eu acredito que todo mundo já leu o livro de Daniel, né? A coisa começou a ficar feia,
E de repente Daniel começa a orar durante 3 vezes ao dia, e a perseguição aumentou. Então Daniel aprofundou um pouco mais as suas orações, e ele entrou no jejum também, e ele orava e jejuava por 21 dias. Hoje é o famoso jejum de Daniel que nós conhecemos, né? O jejum de Daniel que hoje a gente usa para fazer campanha, que não tem problema nenhum nisso também. Por que eu estou falando disso? Porque o Daniel era homem de Deus, ele tinha tudo para desistir daquele propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Ele tinha tudo para desistir, para chutar o balde, largar aquilo para lá, que se lasque o povo. Ele podia falar assim, irmãos, que se dane o povo, eles é que vão se ver diante de Deus depois, e vão se lascar também aqui nessa terra. Mas não, irmãos, ele se prostrou diante de Deus, e enquanto Deus não deu a resposta, ele não saiu dali. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele começou a clamar ao Senhor, o Senhor já enviou a resposta, mas o diabo, né, a gente conhece a história, ele tentou segurar o anjo lá para não trazer a resposta para Daniel, mas o Daniel continuou perseverante, ele continuou buscando a Deus, insistindo, orando, jejuando, consagrando a vida, para que Deus trouxesse resposta para a vida dele e para a vida daquele povo. Agora é a nossa vez, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de Daniel, que já ficou para trás. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. O que nós vamos fazer, irmãos? Para que pelo menos os nossos sejam alcançados. O que a gente vai fazer? Eu queria que você pensasse nisso, de verdade. O que a gente vai fazer? Pastor, você falando assim, isso vai trazer peso sobre a vida da igreja. Não, irmão, isso não é peso não, a gente precisa estar alerta, tá? A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e entender que Satanás não está brincando de ser Satanás, tá? O demônio está aí, está matando, está roubando, está destruindo, e a gente está tipo assim, o que está acontecendo nesse mundo, né? É guerra, é tudo quanto há que está acontecendo nesse mundo, e às vezes a igreja está se perguntando, mas por que tudo isso, irmão? Primeiro, porque já está escrito que isso ia acontecer. Segundo, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós precisamos salvar mais um, nós precisamos que alguém ouça a voz de Deus dizendo assim: ei, eu estou te chamando, é hoje, não é amanhã não, irmão, é hoje, em nome de Jesus, queridos. Como eu tenho falado com Deus e dito assim: Senhor, eu estou aqui, sabe, eu estou aqui, eu sei que não é grandes coisas não, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho dito isso para Deus: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. Eu quero ser útil nesse reino, eu quero ser útil nessa obra, eu quero que isso vá adiante, eu não quero segurar o cajado na minha mão, eu não quero que isso fique preso em mim, isso tem que ir para frente, isso tem que romper, não pode parar em mim, irmãos, e para não parar em mim, a igreja precisa despertar. Você jovem, deixa eu falar para você, querido, você precisa despertar, desperta para isso. Acredite, irmão, mas eu já fui também, eu sou jovem ainda, né, Patrícia? Tem que perguntar para ela, né, irmão? Eu sou jovem ainda, mas quando eu assumi, irmão, a vontade de Deus para a minha vida, eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Vocês querem saber a minha idade, não quer? 52, tá? Para você não ficar curioso, não tem problema não, 52. Eu era jovem ainda, irmãos, e ainda continuo jovem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu acredito que eu quero fazer muita coisa para o Senhor, tudo para louvar o nome dEle, mas é necessário que você desperte. Eu sozinho não vou conseguir fazer nada, Felipe sozinho não vai conseguir fazer nada, os irmãos, obreiros, líderes dessa igreja, que tem aí batalhado sozinho, irmão, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas uma igreja unida, uma igreja despertada em Deus, para fazer a obra acontecer,
eu tenho certeza, ela vai longe. Aleluia! Glória a Deus, querido. E nós estamos aqui, irmãos, não é apenas para poder construir um prédio, nós estamos aqui para salvar uma cidade que está perdendo, um povo que está caminhando de encontro ao inferno. Nós precisamos salvar essas pessoas, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente às vezes vive assim uma geração de que parece que só nós, né, sabemos fazer as coisas, por isso que algo morre, por isso que muita coisa morre na vida da igreja e na nossa vida, porque às vezes a gente acha que só nós conseguimos fazer. É como, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de uma mãe no nosso século. Uma mãe no nosso século, quando ela deixa a criança dela na nossa responsabilidade, né, ou na responsabilidade dos avós, ou dos tios, e por aí vai, o que ela faz? A primeira coisa, ela enche a pessoa de recomendação, como que somente ela ou ele, né, é que soubesse fazer com que aquela criança subsistisse, ou sobrevivesse. Você entende? E não é assim, irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente retém, morre. Mas quando a gente planta, nasce, cresce, floresce, gera fruto, glorifica a Deus, exalta o nome dEle. Sabe, quando a gente planta, isso acontece. Agora, quando a gente retém, irmãos, infelizmente morre. Sabe, a gente tem algumas maneiras de aprender, para a gente fazer, né, melhor dizendo, para que a nossa geração seja uma geração bem sucedida. Porque tudo que foi falado até agora, eu acredito que a nossa geração sabe, mas nem sempre ela pratica. Sabe? Então, o que fazer, pastor? Simples. Deuteronômio capítulo 28. Começa narrando mais ou menos assim, olha, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, aí ele começa a descrever, todas essas bênçãos virão sobre ti. Aí começa a falar das bênçãos, já pôs lá, né? Ô menino esperto, aí para você ver. Está vendo? A gente fala que ele põe lá. Todas essas bênçãos virão sobre ti. Aí começa a descrever um monte de bênção aí, né? Aí para baixo vai falando, um monte de bênção. E o que acontece, irmão? Qual que é o detalhe de receber todas essas bênçãos ali, ó? Põe lá. 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual que é o detalhe, irmão? No início, qual que é o detalhe? Volta lá. O detalhe é, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, esse é o detalhe, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O detalhe está aí, irmãos. Mas sabe aonde vai o nosso foco? O nosso foco vai lá para baixo, né? Então virá sobre ti as bênçãos, não sei da onde, cadê, menino? Põe lá. Vai que eu fico misericórdia, está amarrado. Põe lá, cadê como é que chama? Está lá já? Aí, ó, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e vai sendo tudo bendito para aí abaixo. Tudo bendito. Sabe o que a gente faz? A gente foca nas bênçãos e a gente deixa de ouvires a voz do Senhor teu Deus, que é o mais importante. Mais importante do que você receber um milagre hoje, querido, é você ouvir a voz de Deus e sair daqui praticando a palavra.
Isso é melhor do que qualquer milagre. É melhor do que qualquer testemunho que alguém sobe aqui no altar para contar para a igreja. É quando a gente ouve a voz do Senhor nosso Deus. Então pronto, não está muito difícil. Sabe uma outra coisa que eu entendi Deus falando comigo aqui nessa palavra, quando Ele fala de uma geração, ela deve louvar ou bendizer e falar bem de outra geração. Eu aprendi que nós devemos aprender com os erros e acertos dos outros. Tem quantos erros de homens e mulheres que eles praticaram na Bíblia e se lascaram por causa de erros? Então eu posso aprender com isso. Eu posso ler a Bíblia e falar assim: poxa, os caras fez isso e se deu mal, então eu não posso ir pelo mesmo caminho, né? Em contrapartida também eu posso ler a Bíblia e falar: opa, esses aqui ouviu a voz de Deus, eles foram abençoados, eles fizeram coisas maravilhosas em Deus, então eu posso também ir por esse caminho, porque eu vou me dar bem. O segredo é não deixar de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, querido. Então, ô geração abençoada, deixa eu falar com você, geração abençoada, que somos todos nós. Por que não viver o melhor de Deus, querido? Porque a gente tem tudo para viver o melhor de Deus para nós. Por que a gente não vive, irmãos? Em nome de Jesus, eu peço, sabe, eu faço esse apelo para você hoje. Eu não faço nem apelo para você aceitar Jesus ou voltar para Jesus, não, nem esse tipo de apelo. Eu faço um apelo, querido, em nome de Jesus Cristo. Permita com que a nossa próxima geração, ela seja alcançada pela mesma palavra que nós fomos alcançados hoje. Vamos permitir a nossa próxima geração viver o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Vamos permitir que a nossa geração posterior a nós, ela possa encontrar com Deus e olhar para trás e falar assim: olha, existiu um povo lá na Vale, um povo na cidade de Passos, que quando esse povo abria a boca, Deus trazia resposta. A nossa geração futura precisa olhar para trás e enxergar isso na nossa vida, irmãos. Não pode morrer em nós, pelo amor de Deus. Vamos abrir o nosso entendimento. Queridos, é extremamente necessário que a partir de hoje, eu e você venha ter prazer naquilo que é de Deus. Aleluia. Você quer ter prazer nas coisas que é de Deus? Quer de verdade? Então eu convido você, gentilmente, fique em pé, querido, no seu lugar. Eu vou orar com você. Hoje é noite de Santa Ceia, então não vou nem estender muito a palavra, já estendi bastante, né? Mas, querido, você quer realmente que isso aconteça? Então é simples. Ouça a voz de Deus através da palavra. Hoje. Não deixa para amanhã, não. A palavra é para hoje, irmãos. Deus tem pressa na colheita da sua obra. Deus tem pressa. Amém? Deus tem pressa em salvar os seus familiares. Deus tem pressa em salvar os seus filhos, seus netos. Deus tem pressa em salvar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Deus tem pressa em salvar essa geração, irmãos. Deus tem pressa. E nós somos as pessoas que o Senhor tem confiado isso, essa obra, para a gente poder salvar as pessoas, para a gente ser útil na vida de alguém. Que seja um, que seja 2, que seja 10, que seja 1000, não importa quantos, mas que a gente esteja disponível, irmãos, para servir o nosso Deus nessa noite, sem desprezar o que os nossos irmãos já fizeram até agora, sem desprezar ninguém, e sem se apegar também em absolutamente nada, porque não pode morrer em mim, tem que passar para frente. Não pode morrer em você.
tem que ser passado para frente. Alguém tem que ser alcançado. Alguém tem que ser alcançado. Você entende isso? Hoje eu fico olhando a minha neta e às vezes eu tenho o privilégio de fazer ela dormir, né, lá em casa, quando ela vai para lá para ficar depois do almoço, e às vezes eu tenho o privilégio de deitar com ela lá e fazer ela dormir, e eu fico olhando para ela e ministrando na vida dela. Olha, você é a semente, aleluia, você é a semente, em nome de Jesus, você vai romper, você vai gerar fruto, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai pregar a palavra de Deus e vai alcançar centenas de pessoas para Cristo. Fico ministrando na vida dela, queridos. Por que eu faço isso, irmãos? Porque hoje ela não está entendendo muita coisa. Já entende alguma coisa, mas não muita. Mas o dia que ela entrar no ambiente espiritual, diante de Deus, eu creio, o Espírito Santo já está plantado na vida dela, para florescer na vida de outro alguém. Você entendeu isso ou não? Então isso precisa acontecer, irmãos. Ô mãe, ô pai, abraça seu filho, querido. Sei lá de que forma que isso vai acontecer, mas pelo amor de Deus, abraça seu filho, ministra na vida dele. Você entende isso? Coloca as suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos, abençoa a vida deles, querido. É a geração que Deus está levantando para alcançar multidões para Ele. É a geração que Deus está levantando, irmãos, para poder fazer um regaço no inferno, para salvar milhares de vidas, meus irmãos. Precisamos aprender a abençoar os nossos filhos, as crianças. A gente precisa aprender a abençoar, irmãos. Às vezes um menino corre aqui dentro da igreja e fala: meu Deus do céu, vai derrubar a igreja, né? Não derruba não, irmãos. O máximo que a gente fala, eu né, pelo menos falo: olha, cuidado, porque se você cair vai ficar um pedaço seu aí no chão, né? Porque fica mesmo, né, irmão? Se cair aqui vai ralar o joelho. Então, é o que eu falo. Mas, querido, nós precisamos aprender a abençoar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então não é eu e minha casa serviremos ao Senhor, não, irmãos. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Amém. A gente já serve. Ainda que seja pela fé, isso que eu estou dizendo, nós já servimos ao Senhor, para a glória de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos do Senhor. Eu e minha casa estamos aqui para estar disponível para o Senhor, para ser útil no reino de Deus, para a glória do Senhor, para que a obra de Deus ela continue, meus irmãos. Ela precisa continuar. Feche seus olhos, faz a sua entrega. Em nome de Jesus, querido, não retenha aquilo que Deus tem plantado na sua vida, e isso abrange todas as áreas, todas as áreas da nossa vida. Isso precisa abranger, em nome de Jesus.